Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de estágio. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o quê? Sobre quais os cuidados que o técnico de enfermagem ou auxiliar tem que ter na sala de vacina, tá bom? Lembrando que é uma sala muito importante, né? Muitos têm medo, muitos profissionais têm medo dessa sala porque nós temos que ter muita atenção com a sala de vacina, tá bom? Por quê? É gostoso aplicar a vacina, é gostoso achar o músculo da criança, do adulto, mas nós temos que ter conhecimento do calendário de vacina, quais as vacinas que nós temos que dar para a criança de acordo com a idade dela, quais os cuidados, quais as possíveis reações que a criança pode apresentar quando ela toma a vacina. Mas hoje eu não vou falar para vocês especificamente da vacina, e sim o cuidado que nós temos que ter, quais os procedimentos que nós temos que fazer na sala de vacina antes de iniciar a vacinação, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que nós chegarmos na sala de vacina cedo, nós temos que fazer o quê? Primeiro nós temos que fazer a higiene das mãos. Então, aqui a pia, sabonete líquido e o papel interfolhado para nós podermos fazer o quê? A higiene das nossas mãos, tá bom? O que mais? Fiz a higiene das minhas mãos, eu vou até a geladeira de vacina, tá bom? A gente aqui temos o quê? Aqui no posto onde eu trabalho, temos a câmera fria, que está aqui, tá? O que nós temos que fazer na câmera fria ou na geladeira de vacina? Nós temos que anotar a temperatura, então gravem com vocês. Cheguei na sala de vacina, faço a higiene das minhas mãos e vou ver a temperatura da geladeira. Quem que sabe quanto que tem que ficar a temperatura? Tem que ficar entre 2 e 8 graus a geladeira, tá? Graus positivos. Então não pode ficar menos de 2 e nem ultrapassar 8 graus. Professora, se acontecer isso, aí nós temos que acionar a vigilância epidemiológica, eles vão recolher essa vacina e vão o quê? Fazer uma avaliação se ela ainda está fazendo o efeito que ela faria na temperatura adequada. Muitas das vezes pode até o quê? Ter que desprezar essas vacinas. Ah, professora, mas qual o caso que pode acontecer isso? Digamos que fechamos a unidade de saúde e fomos embora. E de noite acabou a luz, faltou energia e a geladeira ficou lá. Ela vai conseguir manter a temperatura por umas 2 horas, umas 2 horas aproximadamente. Mas se ela não tiver o gerador de energia, se não tiver, e ninguém perceber essa alteração, no outro dia, quando o funcionário chegar na unidade e ver a geladeira, ela pode ter o quê? Alterada a temperatura, tá bom? Então, vamos lá ver a nossa temperatura. Nós sempre temos aqui, ó, o nosso monitor. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o monitor ele vai mostrar o quê? Temperatura do momento, a mínima que ela chegou e a máxima. Então, nós vamos anotar, tenho impresso aqui, que, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, um exemplo. Aqui no dia de hoje, às 8 horas, momento deu 4,7, a máxima 5,2 e a mínima 4,2. Então, nós temos que anotar essa temperatura, anotar o horário e checar o nome de quem que checou. Fiz isso quando eu entrei, tranquilo, vou fazer o quê? Separar as minhas vacinas. Então, ó, olhem aqui, estão as vacinas que nós iremos utilizar, tá bom? Identificadas os frascos que foram abertos, tá? Chequei a minha vacina, o que eu vou fazer? Vou separar os espelhos de vacina, que são o quê? Os espelhos são as vacinas das crianças que vão tomar a vacina nesse dia. Então, como é que é o espelho de vacina? Vocês já devem ter visto, né? Então, ó, vou pegar um espelho aqui para vocês verem. Espelho de vacina contém o quê? Nome da criança, nome da mãe e as vacinas que ele recebeu e que ele tem que tomar, tá bom? Então, peguei o espelho de vacina, deixei separado e vou o quê? Vou aguardar a criança chegar para mim poder preparar a vacina. Outro cuidado. Por mais que a gente tenha geladeira de vacina, nós também temos o quê? Temos a caixa de... tá? O que eu vou fazer com essa caixa, professora? Seguinte, digamos que eu vou vacinar no bairro, ou então tem campanha de vacina no posto de vacina e a procura é muito grande, para mim não ficar toda hora abrindo e fechando essa geladeira ou a câmera fria, para não alterar a temperatura, então eu vou fazer o quê? Vou colocar as vacinas que eu irei utilizar com maior frequência nessa caixa de vacina. Mas, professora, eu posso colocar essa vacina direto na caixa? Não, primeiro eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ambientar essa caixa de vacina, ambientar o Gelox. Como assim? Eu vou ter que colocar o Gelox nessa caixa,
e esperar da temperatura adequada. Professora, o que é gelox? Vamos lá. Vou pegar para vocês o gelox, eu já tinha falado para vocês alguma vez, não sei, não lembro bem. Gelox, pessoal, é esse, deixa eu fechar a geladeira. É esse objeto aqui. É o que? Então, ele é um objeto de plástico, tá? Dentro dele tem um gel. Esse gel vai fazer o quê? Esse gel ele vai ser congelado e ele vai manter mais frio, vai manter o gel, ele mantém a temperatura dele por mais tempo. Então, vou pegar o gelox de acordo com a necessidade que eu vou ter na minha caixa. A minha caixa vai precisar de 3 gelox por ser pequena. Se for uma caixa grande, eu pego mais gelox. O que eu vou fazer com eles? Eu vou passar uma água quando eles estiverem com aquela névoa de gelo, tá bom? Vou passar uma água, secar e vou colocar numa pia ou numa bancada. Coloquei na pia ou na bancada todos os gelox que eu vou usar. Eu vou pegar um termômetro digital, igual esse daqui da caixa, tá? E vou fazer o quê? Vou colocar essa parte aqui sensível do termômetro entre o meu gelox. Eu posso colocar um gelox aqui por cima. E vou o quê? Vou monitorar essa temperatura até ela atingir o quê? Mais de 2 graus, que é o quê? A temperatura que a minha vacina pode chegar, pode se manter conservada, tá bom? Deu a temperatura correta, seco ele e vou colocar na minha caixa, tá? Coloquei na minha caixa, vou colocar o meu termômetro e esperar o quê? E esperar ele atingir a temperatura correta, que seria o quê? Entre 2 e 8 graus. Deu 2, 3 graus, posso colocar minha vacina e posso utilizar ela durante o dia, o dia de serviço. Tá, só que eu vou sempre ficar observando o quê? Se não sobe essa temperatura. Digamos que eu levei a minha vacina para vacinar num bairro distante, minha caixa começou a subir o quê? Subir para 5, 6, subiu para 6, eu já fico atento, eu já volto. Por quê? Porque tá próximo de 8 e pode alterar, aquecer mais essa vacina. Então eu volto para minha unidade, pego mais gelox, ou se eu tiver mais gelox comigo, eu vou utilizar, tá bom? E isso a gente faz o quê? No dia a dia, que é o que? A ambientação. Então, a ambientação é quando eu pego o gelox e deixo ele chegar à temperatura ideal para colocar as vacinas. Ah, professora, eu não tenho esse termômetro digital no posto. Impossível, né? Ou então, digamos, eu tenho o termômetro, mas só da caixa de vacina e da geladeira. E eu não tenho para colocar o gelox. Como é que eu faço? Vou então colocar o gelox na minha bancada, na minha pia. Vou esperar ele fazer o quê? Aquela névoa ficar em gotículas de água. Quando chegar a ficar em gotículas, indica também que já está numa temperatura aproximadamente entre 2 graus acima. Então aí eu já posso secar e colocar na minha caixa, tá bom? Outro cuidado que é bastante importante que nós temos que ter é o quê? Montar a nossa caixa de pérfuro cortante. Vamos lá, vocês já devem ter ouvido falar. A caixa de pérfuro cortante é essa daqui, tá? Lembrando que a gente tem que encher essa caixa até esse limite, não pode exceder porque tem mais risco da gente se perfurar com o material que vai ficar exposto. Então, atingiu esse limite aqui interno de seringas e agulhas, nós temos que fechar essa caixa, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que? A montagem dessa caixa. É simples da gente montar. Primeira vez a gente pode apanhar um pouquinho, mas aí nas próximas a gente acerta. Só que nós temos que saber montar, porque é o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem que monta essa caixa e que deixa ela pronta para o uso na sala de vacina, tá bom? Pessoal, então vamos lá sobre a técnica de montagem da caixa, tá? É bem simples. Eu peguei aqui os materiais da caixa, tá bom? O que vem nessa caixa? Vem então o quê? Um saquinho plástico, tá? Vem o fundo da caixa de dentro. Vem essa partinha aqui que a gente vai dobrar mais pra frente. Outro fundo para evitar o quê? Para evitar que venha a agulha perfurar o fundo e acabar a gente se perfurando e vem a caixa por fora, tá bom? Então lembrando que, eu tô com dúvida, nunca montei, não sei como é que vou montar pela primeira vez. Sempre vai ter aqui na caixa uma instrução passo a passo de como ela vai ser montada, tá bom? Então, seguindo a instrução, nós vamos pegar e começar pelo fundo. Vamos abrir ela, tá? Nessas partinhas aqui, vai ter o número 1, 2, 3 e 4. A gente vai pegar respectivamente o número. Então,
número 1 vou dobrar, número 2, número 3 e vou fechar aqui, ó, no número 4. Vou encaixar aqui dentro e já fiz o fundo da minha caixa. Vou dobrar essas partes, tá bom? Ó. E o que eu vou fazer? Vou pegar o meu plástico, ó, vou abrir ele. Vamos lá. Vamos abrir o nosso plástico e vamos fazer o quê? Deixa eu abrir direitinho aqui. Ó. E vamos colocar o primeiro fundo da caixa, que é esse daqui, tá bom? Vamos preencher aqui dentro, colocar bem certinho e vamos colocar dentro da caixa. Ó, vamos lá, deixa eu arrumar e vamos colocar dentro da caixa. Coloquei dentro da caixa, o que eu vou fazer agora? Espera que não ficou certo, deixa eu arrumar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar essa outra parte aqui. Vocês vão ver o quê? Que elas têm umas marquinhas. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui, ó, de dobradura. Então, eu vou dobrar essas marquinhas. Ó, dobrei. Dobrei aqui a outra marquinha. Ó, então, ela ficou assim. E tem uma marquinha menor que eu vou dobrar aqui também. Mas é toda delimitada, tá bom? O que eu vou fazer agora? Como é que ela vai encaixar? A forma mais fácil de encaixar é vocês fazerem o quê? Um triângulo. Ó, peguei ela e fiz um triângulo. Fiz esse triângulo, eu vou o quê? Colocar dentro do plástico. Ó, tá aqui a minha caixa com plástico. Vou arrumar o plástico e vou encaixar ela aqui dentro. Por que essa segunda parte? Para proteger as laterais, para não ter nenhum risco de nenhuma agulha perfurar a nossa mão quando nós formos pegar essa caixa. Como é que eu vou fazer? Ó, coloquei, vou arrumar ela, vou abrir e vou deixar certinho. O que eu vou fazer depois? Vou pegar essa aqui, ó, que tem também as dobraduras, vou dobrar, ó, aqui dobrar ela bonitinho para poder fazer o quê? O outro fundo. Encaixei e vou o quê? Colocar dentro dessa caixa e vou colocar até o fundo, ó lá. Coloquei, vou colocar ajustar o meu plástico e vou o quê? Vou fechar essa caixa. Como é que nós vamos fazer? Nas laterais também tem as dobraduras. Ó, olhem aqui. Vou dobrar, colocar dentro da parte aqui, ó. Estão conseguindo ver? Vou encaixar, ó. Cadê? Vou encaixar aqui aonde eu tinha colocado. Olha lá. Encaixei. Opa, que tá difícil aqui. Pera lá. Encaixei. Ó. Aí tem essa partinha aqui, ó, que eu vou dobrar. E vamos na outra lateral. Vou encaixar aqui dentro. Vocês devem pensar, nossa, professora, é meio complicadinho, é meio difícil. Mas na prática vocês vão ver que não tem erro. Desde que a gente siga o quê? O passo a passo. Encaixei e dobrei. Aqui, vou tampar essa parte. E vou encaixar aqui também. Prontinho, está montada a minha caixa. Professora, para que serve essa parte aqui? Alguns postos de saúde têm um suporte na parede, onde a gente vai encaixar nesse suporte e ela vai ficar fixada na parede, tá bom? É para isso que serve. Montei a minha caixa, vou sempre colocar o quê?
ou na parede ou no lugar alto, evitar de colocar no chão, por quê? Sala de vacina, geralmente a gente vacina crianças, então pode ter o risco de entrar uma criança e querer colocar a mão dentro do buraquinho e acabar se furando com as agulhas. Então, bastante atenção, tá bom? Lembrando que sala de vacina tem que ser sempre fechada. Um dia eu tive uma experiência do quê? A gente deixava a sala de vacina aberta, a caixa de vacina estava na parede, jamais a gente pensou o quê? Que alguém ia mexer. E veio um paciente de uns 15 anos, aparentemente normal, saudável, e só que ele era mental, e ninguém percebeu nisso, porque ela era paciente nova. E daqui a pouco a gente se distraiu, cadê a paciente? Quando a gente foi ver, ela estava na sala de vacina, tinha colocado a mão e pego uma seringa e estava olhando assim para ela. Graças a Deus ela não se perfurou com as outras seringas e agulhas que estavam na caixa, mas já pensou? Ia dar um transtorno bem grande, tinha que notificar, tinha que fazer exames, teste rápido para ver se não tinha pego nenhuma doença das seringas contaminadas. Então, bastante atenção na sala de vacina, fechar sempre a porta, evitar deixar a caixa em local de fácil acesso, tá? E lembrando, a gente vai encher ela até essa marquinha aqui. Passou disso daqui, nada de ficar empurrando, socando, chacoalhando. Não, fecha a caixa, fecha ela aqui, passa uma fita, põe num saco branco, aquele saco leitoso que significa lixo contaminado, e põe no local certo de desprezar essas coisas, tá bom? Pessoal, a aula de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até mais.